Seno, tangente no ciclo trigonométrico. Vamos fazer e começar uma revisão. De início, eu trouxe logo o próprio ciclo trigonométrico para que a gente venha construir as informações que o próprio traz, né? Ou seja, o ciclo trigonométrico vai trazer para você o conceito de seno, de cosseno, da tangente também. Nele também está inserido os sinais, né? Os sinais do seno, do cosseno, os ângulos, os ângulos simétricos, que a gente vai ver também. Tudo isso que a gente estuda, né, estudou durante todo esse bimestre, são informações que estão aí nesse ciclo trigonométrico, certo? Então vamos iniciar falando dele, sabendo que aqui, ó, a gente tem uma circunferência desenhada no plano cartesiano, onde esse plano cartesiano a gente conhecia aqui, né, que aqui tem o eixo X e aqui tem o eixo Y. Quando a gente fala em ciclo trigonométrico, nós vamos usar também o plano cartesiano, porém, onde tem y, vai ser o nosso seno, que é uma relação trigonométrica, né, uma função trigonométrica, aliás, que vai determinar o valor do seno de um ângulo nesse eixo aí vertical, certo? Então, o ângulo ele vai ter seu seno projetado, o valor dele vai ser projetado. Na verdade, a medida, né, do ângulo no eixo vertical é chamado de seno. E no eixo horizontal, que a gente conhecia como x, para nós agora no ciclo trigonométrico vai ser o nosso cosseno. Cosseno, vou colocar aqui. Você pode chamar somente cos. Então você já sabe que a reta y é o seno e que a reta x é o cosseno, certo? Aí outras coisas vão aparecendo aqui, ó. Por exemplo, se a gente pegar esse ângulo aqui, que na verdade é o ângulo de 45 graus, ele vai ter o seu cosseno projetado aqui no eixo x, né? E agora vai ser o eixo do cosseno. Essa medida aqui, ela na verdade é o cosseno de 45 graus, nesse caso. Já a outra medida no eixo y vai ser o seno de 45 graus, certo? De forma que em qualquer local dessa circunferência que eu tiver um ângulo, que na verdade a gente chama de arco, né? Em qualquer local, eu vou poder projetar esse ângulo na linha do seno e na linha do cosseno. E quando a gente fala em cosseno e em seno, a gente lembra logo que existem sinais, né? Mas antes vamos determinar aqui algumas coisas nesse plano cartesiano, como vocês vão observar que ele está dividido em 4 partes, então aqui vai ser o primeiro quadrante, aqui vai ser o segundo quadrante, aí eu tenho o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então, o ciclo trigonométrico ele vai ser dividido em 4 partes. Outra coisa importante é que esse ciclo trigonométrico, como a gente tem uma circunferência, ela vai ter um raio
E esse raio aqui, ó, vale 1, certo? Professor, estou vendo menos 1 aqui. Beleza, mas em módulo, ou seja, o tamanho dele, desse raio, é sempre 1, certo? De forma que, no primeiro quadrante, se a gente projetar o ângulo na reta vertical, o sinalzinho vai ser mais, ou seja, o sinal do seno será positivo. Se a gente projetar aqui na linha do x, a gente vai colocar, vai tocar na parte positiva do cosseno. Então, cosseno e o seno tem sinal positivo aí no primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, quando a gente pega o outro ângulo, né? E aí eu já vou puxar aqui para um ângulo simétrico de 45 graus. Quando a gente sai projetando aqui esses valores na reta, né? Do cosseno e do seno, a gente vai ter que esse ângulo terá o seu valor do cosseno negativo e já o seno ele toca na parte positiva. Então, no segundo quadrante, eu posso dizer que o valor do seno, o sinal do seno é positivo e o do cosseno é negativo. Se a gente pegar esse ângulo, vai acontecer a mesma coisa. Se eu projetar no cosseno aqui, vai dar negativo. Então, o cosseno é negativo. E o seno, dessa vez, vai ser negativo. Certo? Então, no primeiro quadrante, aliás, no terceiro quadrante, o seno e o cosseno é negativo. E, por fim, se a gente observar o quarto quadrante, esse ângulo simétrico ao ângulo de 45 graus, ele vai tocar na parte positiva do cosseno, então o cosseno nesse caso aqui é positivo, já o seno é negativo. E para isso a gente viu que existe uma regrinha aí para quem gosta de brincar, né? E quem gosta de memorizar essas informações de forma prática, existe a regra do palhacinho. Palhacinho sem sono é o nosso seno, sem sono. Tem o palhacinho com sono, é proposital a escritura do nome errado, para interligar, fazer uma analogia aí com o seno, né? O palhacinho que está vivo aqui, ó, em pezinho aqui, ó, os olhinhos aqui. Aqui é o sinais, né? Os sinais do seno. Ou seja, se a gente dividir aqui em 4 partes, o primeiro quadrante é positivo para o seno, positivo também no segundo quadrante, negativo no terceiro e também no quarto quadrante. Já o do cosseno está com sono, então, se a gente dividir em 4 pedaços, a gente vai ver que é positivo no primeiro quadrante, está aqui, negativo no segundo quadrante, negativo no terceiro quadrante e positivo no quarto quadrante, certo? Essas são as regrinhas aí do palhacinho para você saber o sinal. Professor, saber o sinal no ciclo trigonométrico é importante? É. A gente vai ver lá na frente alguns exercícios que o próprio exercício diz que o ângulo está no terceiro quadrante. Se o ângulo está no terceiro quadrante, calcule o valor do cosseno ou do seno. Aí você precisa saber, mesmo que esse ângulo seja simétrico, né? Ou seja, tenha o seu correspondente lá no primeiro quadrante, mas o ângulo principal não está no primeiro quadrante. Então, você vai precisar desse sinal para colocar o resultado final. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa aqui no ciclo trigonométrico, mas eu acho que não. Sim, tem um detalhe. Quando eu quero encontrar um ângulo, que ele é simétrico lá no segundo quadrante, então a gente faz o seguinte. Por exemplo, esse aqui, se eu não me engano, é de 135.
né? Se esse ângulo aqui for 135, qual é o simétrico dele lá no primeiro quadrante? A gente já sabe que é 45, mas quando a gente não sabe, apareceu um ângulo aqui, a gente quer saber se ele tem um simétrico lá no primeiro quadrante, o que é que a gente faz? Observa em qual quadrante ele está, nesse caso aqui está no segundo quadrante, e no segundo quadrante a gente usa a regrinha do quanto falta para 180. E daí a gente esqueceu aqui de colocar, mas eu vou colocar agora, os ângulos, né? Os ângulos que estão aqui, ó, presentes nas próprias circunferências. 0 grau, 90, 180 graus, 270 e fecha com 360 graus. E daí, quando você tem um ângulo no segundo quadrante, você pergunta quanto é que falta para chegar em 180. De 135 para 180, falta 45, que é justamente o ângulo que vai estar lá no primeiro quadrante, para você calcular o valor do seno e o cosseno. E geralmente vem um ângulo conhecido, né? Ou seja, quando eu digo conhecido, vem aquele ângulo de 30, 45 ou 60 graus, certo? Quando não vem, o próprio exercício se encarrega de colocar o valor necessário para você calcular, certo? Então, se ele está no segundo quadrante e você quer encontrar o simétrico, então você pergunta quanto falta. Quando ele está no terceiro quadrante, aí, supor que ele esteja aqui, né, você pergunta quanto passa de 180. Quanto é que passou? A quantidade que passar é justamente o ângulo que está lá no primeiro quadrante, certo? Quando ele está no quarto quadrante, a gente volta para a regrinha do quanto falta, só que agora para chegar em 360. E daí o resultado de quanto falta para chegar em 360 é justamente o ângulo simétrico que vai estar lá no primeiro quadrante. Bom, isso aí é relacionado ao seno e cosseno. Que a gente vai ver, fazer uns exercícios, até exercícios que a gente já fez, né, anteriormente. Vamos só relembrar. Vamos para o próximo slide aqui. Não falei aí na revisão, mas vocês sabem que vocês podem transformar, né, os ângulos que estão em graus para radiano e de radiano para graus. Nesse caso aqui ele deu o formato em radiano e você vai transformar para graus. Então, quando ele está dessa forma, em radiano, basta você substituir o π por 180. Certo? Você fazendo isso, você vai ter 7 vezes 180 dividido por 4. E aí, quando você faz essa conta, né? 7 vezes 180 dividido por 4 dá 315. 315 graus. Ou seja, você transformou ele, que estava em radiano, é uma medida de arco, né? Transformou ele para graus, que é o formato que a gente está mais habituado a responder, certo? É tanto que na questão 4, ele vai pedir quase a mesma coisa, né? Ele não pede para você transformar, mas se você transformar, você vai ver facilmente onde é que está o ângulo. Por exemplo, se eu perguntasse aqui onde é que esse ângulo estava na circunferência trigonométrica, você ia me responder que estaria no quarto quadrante, né? Porque 315 graus, ó, você tem aqui 0, 90, 180, aqui já é 270, ou seja, passou de 300, com certeza já vai estar, passou de 270, né? Já vai estar no quarto quadrante.
certo? Então, quando eu faço esses cálculos e vejo a posição do ângulo, né? É possível que a gente encontre rapidamente onde esse ângulo está nos quadrantes, certo? Então, essa dica é importante. Se ele está em radiano, transforme para grau, que fica fácil de você visualizar onde esse ângulo vai estar na circunferência, se é no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, certo? E é justamente isso que ele pede aqui, ó, no número 4. No número 4 ele pede, indique o quadrante em que pertence cada um dos arcos. Então, olhando para cá, eu não sei. Então, vou pegar aqui o π, que é 180, dividido por 3, que vai dar 60. Certo? Agora, eu sei que esse ângulo de 60 vai estar onde? No primeiro quadrante. Certo? E eu sei também que se ele pedir para calcular o cosseno de 60, eu vou dizer que é um valor positivo. E ainda dá para calcular usando aquela tabelinha que a gente tem dos ângulos notáveis. Certo? Então, essa número 4 é somente para você descobrir onde é que está o ângulo, né? Se é no primeiro, se é no segundo ou no terceiro ou quarto quadrante. Estão entendendo, gente? Faça um sinalzinho aí para a gente continuar. Eu não vou nem me aprofundar nessas questões, porque eu sei que foram questões que quando vocês me enviaram, acertaram, né? Mas se tiver alguma dúvida, já pode dar um sinal aí. Então, passando aqui, e aí eu já digo logo, vai cair na prova é uma dessas transformações, para você transformar de grau para radiano, de radiano para grau, e ainda vai perguntar também em qual é a posição que esse ângulo vai estar dentro da circunferência. Então é bom se ligar nisso aí, é questão fácil, mas quem não está acostumado a fazer essa transformação, né, vai ter dor de cabeça. Aí eu mostro outra questão aqui que pede para determinar em radiano as medidas dos arcos. Né? A gente pega qualquer um desses aqui, letra B, só para a gente ilustrar aqui rapidamente. A gente sabe que π vale 180. Isso aqui é uma ferramenta, você deve levar ela toda vez que for calcular isso aí, transformação de ângulos, certo? Π é igual a 180, e do lado do ângulo, ó, aqui, ó, 180 graus, do lado do ângulo, da parte do ângulo, eu coloco 60 graus, equivale a x. Não sei quanto equivale, mas posso fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, onde o x multiplica com 180 e o 60 multiplica com o π. Como eu quero o valor de x, então eu tiro esse 180 daí, né? Fica só 60 vezes π do outro lado e o 180 está multiplicando aqui, vai para outro membro dividindo. Corta zero, simplifica, né, essas frações. 6 e 18 dá para simplificar todo mundo por 6, tanto em cima como embaixo. Aí vai ficar 6 dividido por 6 dá 1, então fica apenas o π. Né, porque aqui vai ficar 1, ó, 1 vezes π dá π. E 18 dividido por 6 dá 3, ou seja, encontramos esse ângulo, né, de 60 graus em radiano. É simples também. Aí vem uma questão como essa, que aí já vai exigir que você saiba, né, a parte de simetria de ângulos e ainda vai falar ainda sobre os sinais do resultado desses ângulos aí, certo? Vamos pegar uma dessa aí para a gente responder. A letra A tem seno de 150. Eu vou fazer por a parte, depois eu junto todo mundo. Seno de 150, aqui já está a circunferência, que começa com 0, 90,
180, 270 e 360. Eu pergunto a vocês, onde é que está esse ângulo de 150? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Vou fazer um sinalzinho aí. Exatamente, segundo quadrante. 150. Eu vou colocar ele até 150 para 180, 30. Eu vou colocar aqui. 150 graus. Bem, quando ele passa, né, dos ângulos notáveis de 30, 45, 60, a gente sabe que pode transformar ele de forma que ele apareça lá no primeiro quadrante. E aí, como ele está no segundo quadrante, né, então a gente pergunta quanto falta para chegar em 180. Quanto falta? E você vai ver que vai faltar 30, né? Então, na verdade, esse seno de 150, ele é equivalente, Caiane, a seno de 30 graus. E aqui pela tabelinha, o seno de 30 graus é 1 sobre 2. Aí resta saber qual é o sinal do seno, né? O seno do ângulo principal, que aqui o ângulo principal é o 150. Você localiza ele e vai traçar a linha aí para o eixo do seno e do cosseno. Então, o seno de 150, ele está aqui no segundo quadrante. Quando você estica a linha para tocar no y, né, que é o nosso valor do seno, você vê que ele vai tocar na parte positiva. Então, o resultado é 1 sobre 2 mesmo. Mas na conta não acabou, né? Porque a gente tem o seno de 150 e em seguida ó, tem o seno de 300. Então, calcula fora a parte também, seno de 300 graus vai ser igual. Vamos ver se ele tem simétrico, né? 300 para 360, falta 30. Então, o simétrico dele é 30. Ele está aqui, ó, 300. Quando eu estou no terceiro quadrante, eu pergunto quanto é que falta. Mas quanto falta para chegar ao 360. Aí, nesse caso aqui, de, de 300, né? Para chegar em 360, falta 60. Quando eu pego aqui em cima do 300 e estico a minha retazinha para o eixo do seno, eu vejo que ele vai ser negativo. Está aqui já. Vou calcular o seno, né? Então, o seno é negativo. Ele vai ser equivalente ao seno de 60 graus. E o ângulo de 60 graus está aqui, ó, o seno dele é raiz de 3 sobre 2. E não esqueça o sinal. Ok? Depois que você calcula o seno dos dois, ou o seno e o cosseno, né, dependendo do que ele vai pedir, aí você coloca na expressão que ele quer. Ó. Seno de 150 graus menos seno de 300 graus vai ser igual. Seno de 150, gente, a gente viu aqui que é 1 sobre 2. 1 sobre 2. Aí menos. Seno de 300 vai dar a raiz de 3 sobre 2. Menos, né? Então, já tem o menos aqui da fórmula. Vou acrescentar o menos do número agora. Menos raiz de 3 sobre 2. Fazendo as contas, eu vou ficar aqui com 1 sobre 2. Menos por menos vai dar mais raiz de 3 sobre 2. Como os denominadores são iguais, eu posso juntar, né? Aliás, repetir o denominador e somar tranquilamente os numeradores, que é 1 mais raiz de 3. Certo? Então, essa é a questão da letra A, daquele portfólio 2, eu acho, que a gente trouxe ela para cá para fazer uma revisão. Mais uma vez trago o ciclo trigonométrico. E agora, gente, para falar da tangente. Certo? A tangente nada mais é do que uma reta passando aqui do lado. Vou até mudar a cor do lápis.
Ela passa aqui, ó. Tá muito reta não, mas ela passa aqui. Ela é paralela ao eixo do seno. Ela é a famosa reta tangente. Se ela é paralela, né, ao eixo do seno, significa dizer que o ângulo que estiver aqui e aqui embaixo nunca vão tocar nela para descobrir o valor dessa tangente. Não tem a possibilidade disso acontecer. Certo? Ela é paralela a esse eixo aqui. Mas não tem como acontecer dessa tangente aí tocar, né? Na verdade, o ângulo que está aqui, ó. Que aqui é 90, né? 90 graus. Então, eu tenho 0 graus. Essa tangente passa paralela ao eixo do seno. Não tem como elas se cruzarem. Então, nesse caso aqui, não existe, não existe tangente de 90 graus. E o motivo é esse, né? Porque elas vão, esse ângulo 90 vai subir, nunca vai tocar na reta tangente, então não existe, não tem a possibilidade de ter tangente. Mesma coisa acontece com o ângulo que está aqui embaixo, 270 graus. Ele também não tem tangente, não existe tangente para 270, certo? Já para os outros ângulos vai acontecer normalmente essa tangente aí, certo? Tanto que se eu tiver um ângulo aqui, ó, se eu prolongar a reta, você vai tocar na parte positiva da tangente. Se eu tiver um ângulo aqui, prolongando aqui, vai tocar na parte negativa da tangente. Agora, se eu tiver um ângulo aqui desse lado, né, no segundo quadrante, você vai ter tangente também, mas tem que se ligar no sinal, certo? Você pode prolongar para cá e vai ver que vai tocar na parte negativa, ou você pode andar com essa seta para cá. A setinha tem que ficar virada para baixo, senão não é válido, viu? Por isso que eu não gosto nem de dizer que ela pode vir para cá, para esse lado. Mas, se ela veio da forma correta, a parte positiva vai estar aqui embaixo e a negativa aqui em cima. Então, o ângulo que tiver aqui no segundo quadrante, se eu prolongar, vai dar a parte negativa, certo? Qualquer ângulo. A única restrição que tem é somente esses dois, os ângulos de 90 e de 270. Então, nessa parte aqui, a gente falou da tangente. Tem um sinal também para tangente, que são os valores aqui que eu acabei de dizer, os valores positivos, vai ser no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o valor é positivo. No segundo quadrante, o valor vai ser negativo. No terceiro quadrante, vai ser positivo. E no quarto quadrante, vai ser negativo. Certo? Esses são os sinais da tangente. Ok? E aí eu trago um exercíciozinho daqueles que a gente já resolveu, né? Inclusive a semana passada. A gente vai dar só uma relembrada aqui. Ele pede o seguinte, o cosseno de x igual a 0,8 e x é um arco do quarto quadrante. Ele já está dizendo aqui que o y, e aliás, que o x é do quarto quadrante, ou seja, ele vai estar aqui. Olhando para essa circunferência, ele vai estar aqui. Se eu prolongar a tangente fica negativa. O eixo do seno, quando eu projeto aqui, o seno vai ser negativo. E o cosseno, quando eu projeto aqui, positivo. Certo? Então, você leu a questão, fez as suas anotações, e agora você vai determinar quem é o seno. E daí é onde vai entrar a relação fundamental da trigonometria.
trigonometria. O que é isso, professor? É justamente na circunferência acontece uma coisa muito interessante. O quadrado do seno, o valor do seno, de x ou de qualquer outro ângulo, mais o cosseno ao quadrado de x, tem que dar 1. Se não der 1, está errado. Mas você só precisa verificar se ele pedir, né? Se ele procurar saber se o ângulo existe ou não. Aí você vai verificar. Nesse caso em específico, essa questão, ela não diz, né, de cara que vai funcionar com essa relação, mas como ele deu o valor do x, né, do cosseno de x, então é provável que seja válido. E a gente vai substituir para ver se o valor dá certo, certo? Então, para calcular o seno, ele deixa isolado aqui, ó, seno quadrado de x, passa para o outro lado, vai ficar 1 menos cosseno quadrado de x. Estão entendendo, gente? Tirei o cosseno daqui, ó, que estava atrapalhando o valor do seno, e coloquei ele para o outro lado. Quando eu faço isso, ele troca de sinal, né? Está positivo, vai para lá, negativo. E daí dá para a gente encontrar, né, o seno, já que o valor do cosseno é 0,8. Então, quando a gente faz as contas, ó, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 0,8. Esse 0,8 elevado ao quadrado. 0,8 ao quadrado. Logo, se você quiser tirar esse índice daqui e deixar somente o seno, você transforma em raiz. Então, vai ficar seno ao quadrado de x. Aí, raiz quadrada de 1 menos 0,8 ao quadrado, se eu não me engano, dá 0,64. Fazendo as contas aqui, a gente pode simplificar esse índice com o índice da raiz, né, o expoente. Vai ficar aqui apenas seno de x igual raiz de 1 menos 0,64 dá 0,36. Fazendo essas contas aqui, vai ficar 6 sobre 10, ou ainda 0,6. Certo? Então, o valor do seno foi 0,6. O do cosseno já está aqui, ó, certo? Só que esse ângulo, ele é do quarto quadrante. Aí você olha lá. Vamos lá no quarto quadrante. O seno no quarto quadrante, que é esse ângulo que está aqui, ele é positivo ou negativo? O seno. Está tocando aqui, ó, na parte negativa. Então, você precisa lembrar de colocar um sinal de menos aqui perto do 6. Certo? Do 0,6, aliás. Por quê? Porque o ângulo está lá no quarto quadrante. Então, ele tem um sinal. Menos 0,6. É o resultado aí do seno de x. E aí ele traz também, né, uma tangente. Ele pede, além do seno, ele pede também a tangente, certo? E a tangente, a gente não relembrou aqui na aula de hoje, mas a tangente de x é o seno dividido pelo cosseno, certo? Vou apagar esse variado que está aqui. A tangente de um ângulo, no caso aqui o ângulo x, é o seno de x sobre cosseno de x. Tangente de x é igual. O seno a gente acabou de calcular. Deu menos 0,6. E o cosseno, 0,8. Se você tiver dificuldade de fazer essas contas, que realmente acontece, você é só observar direitinho aqui, ó, 0,6 e 0,8. Todos os dois estão andando numa única casa decimal. Então, isso aqui também pode ser escrito 6 sobre 8. Fica mais fácil, né? Você simplifica aqui por 2 aqui também.
Vai ficar 3 sobre 4. Certo? Essa aqui é a fração e é menos, né? Negativo. Por quê? Porque 1 está no quarto quadrante. Se está no quarto quadrante, ó, a gente prolongando vai tocar aqui na tangente negativa. E aí a gente nem precisou ver isso, né? A gente só está confirmando, mas na verdade o próprio ângulo, né, o seno e o cosseno se encarregou de fazer que esse sinal já aparecesse aí de cara, certo? Então a tangente foi calculada de forma simples, ó, é bom você memorizar essa forma, porque a gente usa mais ela e a relação fundamental da trigonometria. São essas duas formas que a gente utiliza aí para resolver os problemas, certo? O seno e o cosseno nem tanto, eu vou falar de forma, porque ele já está dentro do plano cartesiano, certo? E se aparecer um seno e um cosseno diferente, a pessoa, né, que for orientar tem a obrigação de dizer qual é o resultado daquele seno ou do cosseno que ele planejou, né, que ele projetou. Então, gente, tá aqui a tangente, encontramos, né? Pode ajeitar isso aqui, dizendo que tangente é igual a menos 3 sobre 4 e está feito, está resolvido o problema.